Curso Bíblico Nova Perspectiva. A terceira lição de nosso curso trata de que o futuro nos reserva, apresentando uma previsão do próximo Império Mundial. Ao olharmos para o mundo que nos cerca, podemos dar graças a Deus, pois Ele, além de criar todas as coisas, ainda possui o futuro em suas mãos, aquelas mesmas mãos feridas para que tivéssemos salvação. Nosso Pai Celeste conhece o destino das nações. Desde o início do conflito entre o bem e o mal, aqui em nosso planeta, Deus tem previsto e predito com antecedência a história do mundo. As forças do mal podem parecer às vezes que estão sendo vitoriosas, mas nunca, nem por um momento sequer, os acontecimentos deste mundo estão além do conhecimento e do controle de Deus. Em Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, lemos: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Temos que nos lembrar que há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. A maior prova da existência e poder de Deus encontra-se em sua capacidade de predizer os acontecimentos futuros com miraculosa exatidão. Nabucodonosor, um dos maiores reis da antiguidade, em seu anseio de dominar todo o mundo, encontrou-se em conflito com o Deus do céu. Mas Deus conquistou o seu altivo coração e, através de Daniel, um fervoroso cativo hebreu, revelou-lhe e a todo o mundo o que aconteceria no futuro. Nabucodonosor, que era um orgulhoso rei pagão, estava surpreso com a presciência do Deus de Daniel. Aceitara a veracidade de sua declaração: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Os fatos são impressionantes. O rei Nabucodonosor havia conquistado o mundo. Ele sentia o seu poder, estava consciente de sua soberania. Mas certa noite ele sonhou com uma grandiosa estátua. Era um sonho estranho, mas quando amanheceu, não conseguia lembrar-se dele. Algo no sonho o preocupara, e o fato de não conseguir recordá-lo era muito decepcionante. Chamou magos e encantadores, mas quando estes mostraram-se incapazes de ajudá-lo, ordenou que fossem executados. Mas nisto estava a mão de Deus, e neste ponto o fervoroso Daniel ofereceu-se para fazer o impossível, relembrar os detalhes do sonho esquecido ao irritado monarca. Depois de Daniel e seus 3 companheiros passarem uma noite em oração, Deus revelou a Daniel o sonho que ele anteriormente dera ao esquecido rei. Então Daniel apresentou-se perante o rei de Babilônia, a fim de familiarizá-lo com o poder do grande Deus do céu. Escreveu com detalhes: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua,
esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Para o supersticioso rei pagão, cada coisa tinha algum significado simbólico. Imediatamente ele quis saber o que significavam os diferentes metais da grande imagem. Daniel foi pronto em revelar a resposta de Deus à sua curiosidade. Disse ele: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, tu és a cabeça de ouro. Esta declaração agradou muito ao orgulhoso Nabucodonosor, mas a explicação que se seguiu foi muito decepcionante para ele. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isto um reino dividido. Babilônia foi o primeiro império mundial a existir. Nabucodonosor conquistou todo o mundo então conhecido e reuniu em sua capital grande quantidade de tesouros estrangeiros. Ele governava sobre reis, príncipes eram seus escravos. Seu império era literalmente de ouro. Babilônia era uma cidade dourada. Babilônia era a cabeça de ouro. Dentro de uma geração, o império de ouro de Nabucodonosor caiu ante os exércitos da Pérsia. A história registra que a Pérsia usava a prata como moeda, exatamente como Deus predissera no sonho da estátua de Daniel, capítulo 2. Babilônia caiu. A Medo-Pérsia surgiu em seu lugar para dominar o mundo, com menos glórias e riquezas. Mas a profecia inspirada continuou. O sonho havia descrito o terceiro império mundial como um reino de bronze. Quando os exércitos de Alexandre o Grande conquistaram os persas em Arbela, no ano 331 a.C., eles usavam escudos e armaduras de bronze. Isto cumpriu perfeitamente o quadro profético do reino de bronze. O Império Grego não teve sua glória em ouro ou prata, mas em suas armas de bronze. A história tem comprovado que cada palavra da profecia descrita na impressionante estátua do sonho tem se cumprido. Observe, quem não conhece a história do Império Romano? O notável historiador Gibbon escreveu: os exércitos da República Romana, sempre vitoriosos na guerra, avançaram, e as imagens de ouro, ou prata ou bronze que podiam servir para representar as nações e seus reis, foram sucessivamente quebradas pela férrea monarquia de Roma. Foi assim que os romanos, com as suas espadas curtas, conquistaram o mundo com uma crueldade sem precedentes e destruíram tudo o que restou dos 3 impérios que os precederam. Novamente a história testifica da exatidão das previsões de Deus dos destinos do mundo. Mas hoje o Império de Roma também já passou. E nos voltamos à estranha estátua para ver o que sucederia a seguir. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Todo estudante de história sabe da queda do Império Romano.
As invasões bárbaras, uma após outra, finalmente dividiram o império em 10 partes que deram origem às atuais nações da Europa. A imprensa, o rádio e a televisão e outros meios de comunicação dão hoje um impressivo testemunho das inspiradas palavras: não se ligarão um ao outro. Vivemos num mundo dividido. Há problemas em toda a parte. As nações nunca estão de acordo. Elas não conseguem unir-se, a despeito de tantos esforços feitos neste sentido. As férreas influências de Roma são incapazes de se unirem ao barro do nacionalismo europeu em uma firme e estável unidade de poder. Temos visto que a Liga das Nações falhou. E quem é que pode dizer que a ONU tem conseguido alguma unidade entre os povos da Europa? Mas a profecia do sonho continua. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Não existe nenhum acontecimento na história deste mundo que cumpra este dramático simbolismo da profecia bíblica. Este é um acontecimento que ainda está no futuro. E surge a pergunta: o que é esta pedra que esmiuça os pés da estátua? Daniel respondeu esta pergunta para o surpreso imperador babilônico, e sua resposta é bem clara para nós também. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. A profecia diz que a pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Isto quer dizer que os projetos humanos não terão nenhuma participação no estabelecimento do próximo império mundial. Quando Deus fundar o seu reino, todos os sonhos políticos e militares do homem chegarão ao fim. As nações da terra não se converterão gradualmente até se tornarem no reino de Deus, pois a profecia declara: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se tornaram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Esta é uma declaração divina do que está para acontecer. O homem pode planejar, malograr ou alterar os eternos propósitos divinos, mas aquilo que Deus fala não pode ser mudado. A palavra profética é bem clara, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Na viagem desta vida, olhe para os marcos à beira da estrada. Vai passando a estrada, vão passando os marcos. Vão passando os reinos, vão passando os séculos. Vai passando a história. Onde estamos agora? Falta muito para chegar. Olhe para os marcos à beira da estrada, os grandes marcos proféticos. 4 reinos já passaram. Primeiro Babilônia, poderosa e orgulhosa, e então a Medo-Pérsia dominou. Mas a Grécia conquistou o domínio universal, até que Roma o cetro arrebatou. Onde estamos agora? Falta muito para chegar. Ferro e barro misturados, reino dividido e enfraquecido, em breve passará. Qual será a cena a seguir no grande drama da história universal? Cristo voltando à terra em glória e poder, e o seu reino eterno de gozo e de paz. Os reinos de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma surgiram e desapareceram. Não há nenhuma dúvida de que vivemos no último período da história do mundo, simbolizado pelos pés e dedos de ferro e barro.
O curso da história está quase chegando ao fim. Está próximo o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo, a rocha dos séculos, a pedra cortada sem auxílio de mãos, virá e porá fim ao longo conflito entre o bem e o mal. A história comprova que Deus falou a verdade. Esta profecia tem convencido ateus e céticos. Tem assegurado aos cristãos que a mão de Deus dirige a história e controla as nações. Só Deus, que criou o mundo, pode predizer com exatidão a história do mundo. Surge agora um problema para cada um de nós. Estou pronto para receber Jesus? Estou pronto para ser um cidadão em seu reino de justiça que nunca terá fim?